Então, uma boa tarde para todo mundo. Eu sou o professor Emilson. Essa é a disciplina de seminários do PPGFA 2025/2. Hoje a gente conta com a presença da doutora Joyce. Ela foi aluna aqui do nosso programa, do PPGFA, e em seguida ela fez doutorado no PIP, e agora ela é pós-doc no Departamento de Química da UFPR, correto? Correto. Muito bem. Então, a Joyce vai falar para a gente um pouco sobre o trabalho dela nos últimos anos, que foram sobre nanofios de óxido de sério. Então, a gente vai trabalhar um pouco aqui com nanotecnologia, síntese de materiais e assim por diante, tá? Então, Joyce, bem-vinda. Você tem 50 minutos a 1 hora para você fazer a sua apresentação. E eu vou ficar de olho aqui no chat, nas perguntas, e ao final a gente abre o microfone para todo mundo, tá? Obrigado pela sua disponibilidade. Valeu. Primeiramente, agradeço pelo convite do programa PPGFA. Como o Emilson mencionou, fui aluna do programa no mestrado. Inclusive, ele foi o meu co-orientador desde o mestrado até o doutorado. Então, aqui eu trago para vocês o tema de eletrofiação de óxido de sério e técnicas de controle fino dos nanofios, que foi meu trabalho do doutorado. Então, a apresentação, a sequência que eu coloquei, basicamente como eu fiz lá para o meu doutorado, motivação, objetivos, fundamentos teóricos e revisão da literatura, materiais e metodologia, resultados. Aqui na parte dos resultados, eu coloquei a primeira parte do meu doutorado, para não se estender tanto. Foram separados em 2 blocos, digamos assim, lá no meu doutorado, mas aqui eu trouxe o primeiro resultados que a gente obteve lá. E as conclusões. Então, qual seria a minha motivação, para ter utilizado o material escolhido, digamos assim, que é o óxido de sério? Primeiramente, os óxidos de metais de transição vêm demonstrando grandes interesses científicos por demonstrar boas propriedades físicas, como, por exemplo, ferromagnetismo, ferroeletricidade, supercondutividade, comportamento semicondutor, isolante e metálico. Dentro desses óxidos de metais, o óxido de sério já vem se destacando e sendo amplamente estudados, porque com ele você consegue aplicar em capacitores de alto armazenamento em dispositivo, em camada buffer, que essa camada buffer ele serve como uma camada intermediária entre a camada condutora e semicondutora. E também, aqui temos a estruturinha da camada, como que seria essa camada buffer, e também vem sendo utilizado em sensores, que ainda está no início a utilização do óxido de sério para aplicações em sensores em estudos. E o objetivo, que eu tive lá no meu doutorado, objetivos gerais. Eu coloquei aqui mais, não tão detalhado, sim, mas digamos que foi investigar o processo de eletrofiação aplicada ao dióxido de sério, conhecido como óxido de sério, com foco em compreender como os parâmetros experimentais influenciam o diâmetro e a morfologia dos nanofios obtidos. Há etapas, que eu utilizei para minha pesquisa. Então, teve a parte da síntese dos nanofios de óxido de sério, pela técnica de eletrofiação, a variação controlada dos parâmetros experimentais, desde a parte da concentração da solução, a parte da aplicação da tensão aplicada, qual distância que eu utilizaria ali da agulha ao coletor, e a temperatura de calcinação, que é para obter o produto final. O tratamento térmico das fibras para a formação dos nanofios, porque antes do tratamento térmico ele é conhecido como nanofibras. Então eu tenho ali um material não tão puro, digamos assim, porque é a mistura da sua solução total ali, então você não tem, digamos, entre aspas, o teu produto final, que o seu produto final é conhecido daí como nanofios.
Também foi realizada a caracterização morfológica estrutural, né, desde o Raman, DRX, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão. E foi realizada a análise comparativa, né, entre os parâmetros e o diâmetro obtido, identificando as condições ideais para uniformidade e redução do diâmetro médio, né? Então, o que contribuiu para eu conseguir ali ter o controle, digamos assim, do diâmetro do fio, né? Se foi a temperatura, se foi a modificação dos parâmetros lá no equipamento mesmo ou a concentração. Então, para entender um pouquinho aqui, eu trouxe um embasamento ali do que seria o óxido de sério ou dióxido de sério, né? Como vem sendo conhecido na literatura. Então, o sério, ele possui uma estrutura tipo fluorita, como vocês podem ver aqui na imagem. Contém 4 sérios, que são essas esferas meio que aparecem amarelas, e 8 oxigênio por célula unitária, que são essas esferas vermelhas aqui, tá? Tem um outro óxido de sério, também conhecido, mas eu estou dando mais enfatizada no material que eu trabalhei lá no meu doutorado. E esse material óxido de sério, ele já vem sendo aplicado, só que não em nanoestruturas, mas em filmes finos. Por quê? Com os filmes finos, ele é possível ser aplicados em óptica microeletrônica, os dispositivos óptico-eletrônicos e eletroóptica. Né? E tem um alto índice de refração, entre 1,6 até 2,4. Transparência é próxima da região do espectro visível e do infravermelho. Tem uma alta absorção no ultravioleta e demonstra ter presença de propriedades magnéticas. Não só com esse tipo de aplicações, o óxido de sério também se destaca em aplicações com composição de catalisadores, aplicações em células combustíveis e também na medicina. Diante disso, conhecendo um pouco o que seria o óxido de sério e as aplicações que ele já vem sendo, agora temos que entender, né, o que é o eletrospinning, que foi o equipamento que eu utilizei lá para a eletrofiação das minhas fibras, conhecido como nanofibras ali, né? Então, esse eletrospinning é uma técnica de produção de fibras ultra finas, que você consegue ter os diâmetros em nanômetros e poucos micrômetros. Então, esses nanômetros é igual você imaginar o teu fio de cabelo, só que mais finos ainda que o fio do cabelo. Então, você só consegue ver as formações dessas nanofibras a partir do microscópio eletrônico de varredura. E daí você comprova que obteve mesmo o produto final. Então, a partir de uma solução fusão polimérica. Essa fusão polimérica quer dizer o quê? Eu posso estar utilizando, igual eu utilizei no meu doutorado, o PVA e colocando um material inorgânico ali, que é o acetato de sério. Então, é essa fusão de materiais junto. E junto a ele é usado um campo elétrico intenso para esticar e solidificar o jato. Então, agora para entender ali, né, antes de eu falar como funciona o eletrospinning, como que ele é composto o equipamento eletrospinning, né? Então, você tem que ter nesse equipamento uma fonte de alta tensão, uma bomba de injeção, um coletor metálico, tá? Uma seringa, a seringa pode ser de plástico ou de vidro, tem que ser um material isolante, para você não dissipar a tensão que você está aplicando para começar a estirar o jato, né? E não se espalhar por todo o ambiente, digamos assim. É a solução polimérica, tá? Essa placa coletora, ela é aterrada e também é conectada à fonte de tensão. Ela é ao polo negativo e na agulha é conectada ao polo positivo.
Então, como que funciona, né, o eletrospin em si? Então, o eletrospin ele funciona por meio de aplicação de uma diferença de potencial na agulha, que está ligada a uma seringa que contém solução polimérica. E quando a tensão aumenta e o campo elétrico é intenso o suficiente para vencer a tensão superficial da gota, essa fica altamente eletrificada. Então, essa superfície da gota, ela vai se alongar em forma cônica devido à diferença de potencial realizada, quer dizer, aplicada, e realiza, então, assim, uma trajetória em espiral, como vocês podem ver aqui na imagem, que tem o formato de cone, que é conhecido como cone de Taylor. E para você estar ali obtendo, né, nessa deposição do eletrospin, né, eletrofiação, as suas nanofibras, que daí, como eu mencionei anteriormente, a partir da caracterização do microscópio eletrônico de varredura, você confirma que obteve o seu produto final. Mas lembrando, só as nanofibras, não nanofios. Então, o que seria a importância, né, digamos assim, de utilizar o eletrospin, né, ou conhecido popularmente em brasileiro, a eletrofiação. Então, a importância de utilizar esse equipamento, que já vem sendo usado até em parte de indústrias, até na área acadêmica, é que ele permite, né, produzir nanofibras com alta razão de superfície por volume, tendo também como a porosidade controlada e propriedades funcionais específicas, úteis em aplicações biomédicas, filtragens, sensores e dispositivos energéticos. Só que tem um porém, né? Para você começar a utilizar essa técnica do eletrospin, tem que saber os parâmetros precisos, né? Digamos assim, que vai contribuir para você ter a produção das suas nanofibras. Eu alavanquei aqui algumas que eu considerei mais relevante para a minha pesquisa ali do doutorado. A primeira seria a concentração da solução. Então, eu tenho que ter o controle da viscosidade, né? Tendo esse controle da viscosidade, eu consigo ter a formação de nanofibras com fios contínuos, né? Porque se eu produzir uma solução muito líquida, ela não vai estar formando eletrofiação. E sim, eu posso estar meio que caracterizando uma formação para uma técnica mais para o eletrospray. Vou explicar brevemente, né, o que seria esse eletrospray. Em vez de formar fios, ele vai formar tipo gotículas espalhadas pelo seu substrato, que já tem na literatura essa técnica sendo utilizada para a produção de nanopartículas. Então, o eletrospray já se caracteriza meio que, entre aspas, aí, para a produção de nanopartículas. Então, eu tenho que tomar cuidado nessa parte da viscosidade. E tem outro porém, se eu deixo a solução muito viscosa, eu não consigo fazer com que o equipamento faça com que saia o jato do fio. Né? Ele começa a entupir a agulha, digamos assim, daí você tem que parar todo o processo, e mesmo que você limpe a agulha, ele não consegue fazer trabalhar essa solução que está na seringa, né? Mesmo assim, forçando ali a quantidade de tensão aplicada, por exemplo, assim. Então, você tem que achar o parâmetro certo da viscosidade da sua solução, mas isso é fazendo vários testes de preparo de solução até você achar o ponto certo. A tensão aplicada, né, ela vai estar determinando a força do estiramento do jato. Então, essa força, essa tensão aplicada em si, depende do material que você está trabalhando. Por exemplo, na literatura menciona que o PVA, ele suporta, né, digamos ali, de 10 a 12 kV.
Acima, até que ele pode trabalhar, só que você não vai ter uns nanofibras com fios contínuos, vai ter fios quebrados, formações de builds ao longo do fios. Essas formações de builds vai ter imagem mais para frente que eu vou estar mostrando, mas seria tipo fios com parecendo que tem umas miçanguinhas ao longo do fio, tipo um rosário. A taxa de fluxo, né? Então, ela também é importante, porque a taxa de fluxo da solução precursora também pode ser ajustada para controlar o diâmetro. Então, se eu coloco menos taxa de fluxo para trabalhar ali na hora que eu estou eletrofiando, eu vou ter pouca produção de nanofibras e também, ao mesmo tempo, eu posso ter variações de diâmetros de nanofibras. Se eu coloco muita taxa, vou ter mais produção, né, de nanofibras e mais, digamos, um pouco mais de controle dos diâmetros. Mas, novamente, frisando aqui, depende do material que você está trabalhando e também do tamanho da seringa que você utiliza, se é de 3 ml, 2,5, assim por diante. Também é o que contribui nos principais parâmetros é a distância entre a agulha e o coletor, porque ele está afetando o tempo de evaporação do solvente. Como assim? Se eu coloco a agulha muito próximo ao anteparo, ali ao coletor, eu não consigo com que evapore muito o solvente que eu utilizei. Né? Então, você vai ter uma presença ali ainda desse solvente, né? Por exemplo, eu utilizei meu solvente que era água, então poderia ter essa presença da água ainda nas nanofibras. Com isso, eu ia ter que ter mais tempo de tratamento térmico delas até tirar essa parte do solvente. E se eu coloco, né, a agulha mais distante do coletor, eu consigo ter mais tempo de evaporação do solvente e tendo assim mais, digamos, entre aspas aí, o melhor controle das minhas nanofibras sem ter imperfeições ao longo do seu comprimento. A umidade do ambiente também afeta nos parâmetros ali, porque, né, ele afeta a taxa de evaporação e a formação superficial das fibras. Então, como por exemplo, né, a porosidade, a rugosidade. Então, igual eu mencionei, meu solvente era água. Se eu fosse eletrofiar num dia de chuva, né, igual Curitiba, que não para de chover, ia estar afetando muito eu ter um controle dessa porosidade e da rugosidade da fibra. Ele ia estar afetando na minha formações das nanofibras. Então, são esses que eu alavanquei como principais parâmetros, né? Existem mais parâmetros, quem tiver curiosidade, já consta mais parâmetros, inclusive na minha tese lá do doutorado, eu fiz uma listagem melhor lá. Aqui eu quis enfatizar o que mais me contribuiu. E também temos aqui, que eu trouxe no modo geral, aplicações em nanofibras e nanofios. Né? Lembrando ali, de novo que eu falei, nanofibras é antes do tratamento térmico e nanofios pós-tratamento térmico. Então, já tem muitas aplicações, digamos assim, tanto das nanofibras como dos nanofios. Então, temos aqui o primeiro, água em meio ambiente, né? Então, são membranas filtrantes, adsorventes, de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Também temos eletrônicos de energia e energia, quer dizer, desculpa. São baterias, células de energia e sensores. Em embalagens, que são em sensores de gases e pH, adsorventes de umidade e gases sistemas, antimicrobianos, fármacos e cosméticos, que é a liberação controlada, direcionada de drogas. Então, tinha um pequeno projeto que eu ia começar, que era para liberar esses fármacos. Então, no caso, minhas nanofibras, nanofios, quer dizer, elas iam ser encapsuladas e com o tempo ia ser tendo esse controle de liberação
do medicamento que ia estar junto. Na saúde, né, também, que é utilizado em engenharia de tecidos, com enxertos de pele e aplicações biomédicas, né? Digamos ali, você teve uma queimadura, dá para usar essas nanofibras, que elas formam tipo um teflon, vai ter uma imagem mais para frente, vocês vão ver. No meio dessa manta, né, digamos assim, que tem esse emaranhado de nanofios, você consegue colocar o medicamento que com o tempo ele vai se liberando na sua pele e vai regenerando novamente. Processos industriais, né, que é imobilização e regeneração de enzimas, processo de adsorção e absorção de compostos, também em alimentos, que é encapsulamento de compostos ativos e conservação, que já tem aplicação nessa parte do alimentos, quando você produz essa manta, igual eu falei, de nanofios, e que eles fizeram teste colocando no frango congelado. Por que eles fizeram isso? Que nessa manta, eles colocaram algum composto ali, que eu não lembro direito, que protegeu o frango para que a bactéria não atacasse o frango e chegasse ao ponto de apodrecer esse alimento. Então, já tem esse tipo de aplicação. Em vestuário, que é utilizado em roupas de proteção, que é máscaras descartáveis, que é o que a gente utilizou na pandemia, né, da Covid, já contém esse material de nanofios ou nanofibras. Agora também trouxe aqui para vocês alguns artigos que eu alavanquei aqui. Então, nanofios de óxido de sério por eletrospinning. Aqui, né, os autores utilizaram como polímero o PVA. E uma técnica deles que foi diferente do eletrospinning, que eu utilizei mais, foi no horizontal, que vocês vão ver logo a seguir a imagem do equipamento que eu utilizei. Qual que é a diferença, né? Eu falei que eu usei na horizontal. Aqui eles utilizaram na vertical, tendo o anteparo, né, o coletor, que também é possível ter um eletrospinning desse jeito, que ele rotaciona. Então, conforme você vai depositando, esse tamborzinho que ele vai girando com a ajuda do motor, e as fibras vão se envolvendo ao longo desse giro. Tem um porém, né, dessa parte de usar na vertical, é que devido à gravidade, ao mesmo tempo que você está depositando as nanofibras, devido à gravidade, ele puxa pequenas gotas que caem sobre o seu material, então pode estar danificando. Mas aqui, nesse caso, os autores conseguiram ter um controle, né, por imagem aqui do MEV, eles produziram fibras, né, como vocês podem ver aqui, bem homogêneas, lisas ao longo do comprimento, conseguiram obter nanofios com diâmetros de 50 a 150 nanômetros, se não me engano. Só que eles só fizeram um único tipo de tratamento térmico, que foi em 500 graus Celsius, e correção. O polímero que eles usaram, não, tá certo, foi o PVA mesmo. Outro artigo aqui que eu trago para vocês é essa fabricação direta de óxido de sério, também por eletrospinning. A diferença com esses aqui, né, eles utilizaram agora sim o material de polímero PVP com acetato de sério, fizeram a calcinação, obtiveram fibras ocas, que também é possível obter fibras ocas, analisaram por DRX, né, difração de raio-x, que é onde eles puderam observar que tiveram nanofios de óxido de sério mesmo, puros. E digamos que esse trabalho agora aqui, que é do fabricação e caracterização de nanofios de óxido de sério, foi a base, digamos assim, para a minha pesquisa de doutorado, que foi meu colega anterior que fez.
ele produziu só em 15% de acetato de sério, variando as temperaturas de 350 a 950 graus Celsius. Se eu não me engano, a rampa de aquecimento foi em 5 graus Celsius por minuto. Aqui essas imagens é antes do tratamento térmico. As builds que eu comentei com vocês são essas bolinhas aqui, ó, que eu falei, que parece igual um rosário. Isso pode ser devido a muita aplicação de tensão ou a solução que não conseguiu se dispersar a hora que foi eletrofiar. E aqui nessa imagem, ao lado direito, se vocês observar atentamente, temos fios sobrepostos um acima do outro. Isso acontece porque a hora que está caindo a eletrofiação no substrato, né, que você está eletrofiando, pode cair fio sobre fio. Então, dá esse duplo fio aqui, que não é viável você tirar o diâmetro delas. Então, você tem que esperar dar uma bifurcação, digamos assim, para você tirar o diâmetro. Ele realizou as análises a caracterização por MEV, né, como eu falei ali dos tratamentos térmicos. Aqui eu só coloquei algumas das temperaturas, porque em 350 e 550 ele obteve fios lisos ao longo do comprimento. 850 ele pode observar pequenas modulações ao longo do fio. Já em 950, mais preciso essas modulações. Então, agora partindo para a metodologia que eu utilizei para a minha pesquisa, os materiais que eu utilizei foi o acetato de sério de 99,9% de pureza, da fabricante Sigma Aldrich, o PVA, né, que é o polivinil álcool, de 98%, da fabricante Vetec, lauril sulfato de sódio, também da fabricante Vetec. Esse surfactante que foi utilizado, o lauril sulfato de sódio, ele foi utilizado porque contribui, digamos assim, para você ter a formação do cone de Taylor. E também foi utilizada a água bidestilada. Então, para essa pesquisa, foi utilizado 4 proporções de massa do acetato de sério, como vocês podem ver aqui em 15, 10, 5 e 3%. Os demais materiais, como o PVA e o lauril sulfato de sódio, permaneceram constantes. Aqui vocês devem estar se questionando porque da água ter variado, porque era teste, então às vezes eu fazia com menos quantidade de materiais, assim, da água, para não desperdiçar tanto material assim. E eu comecei com a de 15%, porque, como eu falei, né, o trabalho anterior foi a minha base para começar a minha pesquisa de doutorado, e daí depois eu fui fazendo as outras proporções de massa. Então, todos esses reagentes foram pesados na balança analítica, colocado em um wire transparente de 50 ml e colocado em agitação magnética, uma chapa quente, né, por um tempo de 24 horas, numa temperatura de 50 graus Celsius. Então, as soluções que eu obtive foram essas aqui, que se vocês repararem, conforme eu fui diminuindo a proporção de massa do acetato de sério, a solução ficou menos, digamos, amarelada, né? Vocês podem ver aqui que em 5 e 3% já começou a ficar um pouquinho mais transparente, em 3 ficou mais ainda transparente. E essas soluções foram depositadas nesse equipamento aqui, que eu utilizei ali no doutorado. Esse equipamento ainda existe, tá? Ele foi construído pelo professor Dr. Ciro, né? Ele colocou ali para ter esse equipamento, né? Um multímetro, uma fonte de tensão para bomba, uma fonte de alta tensão, 2 eletrodos, né? Lembrando ali que o polo positivo está na agulha e o negativo está no anteparo, que é metálico, né? A seringa para colocar a solução e também era aterrado o equipamento.
E os parâmetros que, né, depois de tanto ajuste que eu tive que fazer para poder eletrofiar, e daí eu consegui um parâmetro preciso, digamos assim, para minha pesquisa. Então, eu utilizei uma fonte de alta tensão de 12 kV. A vazão da seringa era em torno de 2,8 microlitros por minuto. A distância era de 26 centímetros, porque eu vi que com isso eu conseguia evaporar mais rapidamente o solvente. A umidade em 52%. E eu fiquei fazendo essa eletrofiação, né, por 6 horas. Por que isso? Porque eu queria ter mais amostras e fazer um emaranhado, digamos assim, do meu material. E de substrato, eu utilizava uma tela de aço inox de 200 mechas. Por que era utilizado isso? Porque se você pegar o microscópio, depois eu vou mostrar na imagem do MEV, mostra que são formados por cerquilhas essa aço de inox. Então, onde caía os fios era nessas cerquilhas. Então, era o que estabilizava as nanofibras. E aqui temos a imagem, né? Do lado direito aqui temos a imagem só da tela de aço inox. E se vocês olharem com precisão aqui, nessa daqui, ao lado esquerdo, temos a imagem do meu material já depositado, que é essa parte branquinha aqui, que dá para ver a diferença aqui, que tem a tela aqui embaixo, essa bordinha, e o restante aqui é o meu material, que eu conseguia com uma pinça e com delicadeza de tirar esse material depositado sem danificar as nanofibras. Então, ou seja, ele é mecanicamente estável, posso estar mexendo, manuseando, que não se estraga, a não ser que eu puxe com muita força, daí vai danificar essas nanofibras. E após obter essas nanofibras, foi feito o tratamento térmico delas para ter os nanofios de óxido de sério. Então, essas amostras foram colocadas em cadinhos cerâmicos, tampados, né, para você não contaminar a mufla, e aquecido em um forno mufla com a taxa, né, de 10 graus Celsius por minuto, permanecendo na temperatura final por 60 minutos. Então, 1 hora ali de tratamento térmico. Eu só conseguia tirar daí essas minhas amostras depois que a mufa entrava em temperatura ambiente, isso para não danificar minhas amostras e também para não estragar dentro da mufa ali e atrapalhar o trabalho dos demais colegas. As técnicas, né, que eu utilizei de caracterização: espalhamento Raman, difração de raio-x, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão. Então, para essa primeira parte da minha pesquisa, foi feito, né, as dispersões das soluções: 15% de acetato sério, 10% de acetato sério, 5% de acetato sério e 3% de acetato sério. Essas soluções foram sequencialmente eletrofiadas. Daí, para comprovar que eu obtive mesmo nanofibras, foi feita caracterização por MEV, sem tratamento térmico. Também foi feito o Raman e o DRX também sem tratamento térmico. E também foi feito ali o TGA para ver em qual temperatura já começava a se formar os nanofios. Após o tratamento térmico, foi feito o Raman, o DRX, e também microscopia eletrônica de transmissão e microscopia eletrônica de varredura. Inverti a ordem, mas ok. Então, os resultados que eu obtive da primeira parte lá da minha pesquisa. Então, temos aqui, igual eu falei para vocês, a tela, né, que tem essas cerquilhas. Então, nessas cerquilhas aqui que caíam as minhas nanofibras, que daí começava a estruturar bonitinho para elas. Então, vocês têm aqui a solução de 3%, formando as nanofibras com
não estão nanofibras regulares e bem grossas, se vocês repararem aqui. A de 5% começa a diminuir um pouco dessa rugosidade e diminui também um pouco o diâmetrozinho delas. A de 10% temos mais fios lisos e contínuos, sem rugosidade, e a de 15% semelhante à de 10%. Essa aqui de 3%, se eu tivesse tido mais tempo hábil, talvez eu conseguiria ter diminuído um pouquinho mais o diâmetro, mas eu teria que mexer mais ainda no equipamento, e isso poderia atrapalhar outras pessoas que utilizavam lá o Eletrospin. Como mencionei, foi feito o rama antes do tratamento térmico. Então, aqui eu tenho o produto não puro, digamos assim, né? Foi feito aqui dos reagentes que eu utilizei: laurilsulfato de sódio, PVA, acetato de sério, e das minhas amostras eletrofiadas, né? Então, você tem, se você olhar ali com calma, tem todas as composições dos reagentes que eu utilizei. Então, é considerado material não tão puro. Mas após o tratamento térmico, que vocês podem ver aqui, caracterizou um único pico característico, que é do óxido de sério, para todas as amostras em todas as temperaturas, que foi feito de 350 a 950, como podem ver aqui, que está próximo ao comprimento de onda ali do óxido de sério, que seria na faixa de 465 centímetros a menos 1. Também foi feito esses gráficos aqui. No lado esquerdo temos a largura versus a temperatura, que pode-se verificar que houve uma diminuição progressiva do comprimento de onda no rama, com aumento na temperatura, o que indica uma boa cristalinidade. E outra comprovação é esse outro gráfico à direita, que é do pico versus temperatura, porque para temperaturas mais baixas há um deslocamento para baixo comprimento de onda, né, que seria ali de 350, próximo do 550, você tem esse leve deslocamento do pico para baixos valores de 465 centímetros a menos 1. E com o aumento da temperatura, os fios ficam mais característicos do óxido de sério. Também foi feita aqui a difração de raio-x. Esses aqui são os dados experimentais das minhas amostras, para todas as amostras, em todas as temperaturas, em 350 a 950 graus Celsius. Com isso foi feito, né, que comprovou, né, digamos, eu identifiquei todos os picos que são característicos do óxido de sério. Também foi feito aqui o estudo da largura de linha do pico 111, que eu quis escolher esse pico, versus a temperatura, né, que é de todas as amostras. Foram verificadas que a largura da linha do pico fica mais fina, o que indica maior comprimento de coerência cristalina do óxido de sério, que forma os nanofios. E com a ajuda de um professor do departamento de física, ele fez o refinamento de Hitchell, que a linha vermelha é os dados teóricos e as bolinhas, não sei se dá para ver nitidamente, é os meus resultados experimentais. Foi feito isso para todas as minhas amostras, em todas as temperaturas, que comprovou que todos os picos são característicos do óxido de sério. Com isso foi feito, né, pelo refinamento de Hitchell, foi feito esse gráfico do tamanho do cristalito versus temperatura, que foi possível extrair, né, esse tamanho do cristalito ali, que mostra que há um aumento de 20 nanômetros, 20 nanômetros, quer dizer, em 350 graus Celsius, se vocês olharem aqui, e 50 nanômetros em 750 graus Celsius. Esse valor, né, eu fui pesquisar na literatura,
foi superior do que já existe na literatura, né? Porque na literatura já foi mencionado tamanho de cristalito de 4 a 5 nanômetros. E também foi verificado nesse gráfico, né, uma diminuição progressiva na largura da linha para aumento de resultado devido, né, à temperatura, né? Quando você mais aumenta a temperatura ali, tem esses aumentos dos cristalitos. Daí foi feito também microscopia eletrônica de varredura para todas as temperaturas de todas as amostras. Então, temos aqui a amostra de 3%, 5%, 10% e 15%. Tá? Então, conforme foi aumentando ali a temperatura, você pode ver aqui as morfologias delas, das nanofibras. A de 3% já foi perdendo características de nanofios. A de 5% se manteve, né, uma morfologia bonitinha ali, digamos assim. A de 10%, a de 15%. Aumentando aqui a temperatura. Teve algumas aqui de 15% que parece que fundiu as nanofibras, mas não interferiu para ir continuando, né, o tratamento térmico, que se vocês forem ver, em 750 ainda continuou tendo nanofios. Porém, quando aumentou para 850 graus Celsius, se vocês verem aqui, a amostra de 3% nem parece mais nanofios, a de 5% também não. A de 10% teve modulações ao longo do comprimento do fio. A de 15% também. Aumentou para 950, a gente já perdeu a estrutura de nanofios. Começou a ter, sei lá, umas builds, nanopartículas, não sei bem o direito disso. Mas o que determinou que no tratamento térmico que formaria nanofios é de 350 a 750. Esses materiais em 850 e 950 são aplicáveis, mas depende para que vocês vão estar aplicando. Por base das imagens do IMEV, foi tirado o diâmetro médio dos nanofios de todas as amostras em todas as temperaturas, utilizando o software IMEDJ, né, que para todas as amostras em todas as temperaturas resultou, né, que eu fiz esse gráfico de diâmetro versus temperatura. Teve uma leve contribuição na diminuição do diâmetro à temperatura em si, mas o que contribuiu de fato para diminuir o diâmetro dos nanofios foi a diminuição da proporção de massa do acetato e sério. Por quê? Porque em 15% de acetato e sério eu obtive nanofios de 200 nanômetros com um erro ali de 10 nanômetros. Em 10% de acetato e sério eu obtive em 130 nanômetros. Em 5% eu obtive nanofios de 86 nanômetros. E de 3% eu obtive nanofios de 81 nanômetros. Só que se vocês lembrarem ali da morfologia dos meus nanofios, em 3% não dá para ser considerado bem, né, se o nanofio, que eu teria que ter mexido mais nos parâmetros. Então ficou ali o material de proporção que diminuiu mais em 5%. Foi feito também a microscopia eletrônica de transmissão para todas as amostras em todas as temperaturas. Mas aqui eu trouxe para vocês em 750 graus Celsius. Isso aqui são os meus nanofios dentro, digamos, da capinha dele. Ou seja, o meu material ele é policristalino, né? Temos essas estruturas cristalinas aqui dentro, que era o que mantinha os meus nanofios. Também foi tirado o tamanho do diâmetro desses cristalzinhos para todas as amostras em todas as temperaturas, resultando nesse gráfico aqui de tamanho do cristalito versus a temperatura, que ele confirmou, né, com o resultado do refinamento rígido, o aumento da temperatura maior o cristalito.
Então, a gente determinou aqui, né, como foi dito lá na microscopia eletrônica de varredura, que é de 350 a 750, então em 750 eu obtive cristalitos do tamanho de 20 nanômetros, que confirma lá com o refinamento de Ritchell. Então, as minhas conclusões, né, eu coloquei parciais porque é a minha primeira parte lá da pesquisa do doutorado. As fibras de polímero precursoras são formadas por eletrospin, sendo seus diâmetros de crescimento dependentes da concentração de acetato de sério. Durante o processo de tratamento térmico, os compostos à base de carbono são progressivamente expelidos das fibras, ao mesmo tempo em que ocorre o processo de oxidação do sério. Como a formação de óxido de sério ocorre em todo o fio ao mesmo tempo, os nanocristais aumentam de tamanho e eventualmente param ao atingir um determinado tamanho. Então, ali, né, o espalhamento Raman e difração de raio-x confirmam as formações de óxido de sério para todas as amostras, em todas as temperaturas. A microscopia eletrônica de varredura comprova as formações dos nanofios. Os diâmetros médios mostram-se controláveis através da concentração do precursor dentro da solução de deposição. Para concentrações de acetato de sério de 5, 10 e 15%, os diâmetros médios dos nanofios foram de 86, 130 e 200 nanômetros. A microscopia eletrônica de transmissão demonstrou que as nanoestruturas são policristalinas e o material é mecanicamente estável, o método de fabricação é robusto e reprodutível. E aqui temos, né, quem tiver mais curiosidade de saber dessa minha pesquisa, esse artigo que já está publicado desde o ano passado. E a segunda parte que eu falei para vocês da minha pesquisa, também já está publicado o artigo, que é a parte da fotoluminescência. Então, eu paro aqui a minha apresentação, agradeço a participação de todos. Se tiverem dúvidas também para tirar, então é isso.